Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos conversar com a equipe da Z97 Filmes aqui de Erechim. E eles estão trabalhando em um longa-metragem desde o ano passado que se chama Infamiliar. E hoje eles estão aqui conosco para compartilhar um pouquinho em relação a esse longa-metragem, falar um pouquinho aí da equipe, para vocês também conhecerem a Z97 Filmes. Então, recebemos aqui conosco o Alexander Zanchetti, recebemos também o Luiz Lewandowski e também o Jason Martins. Sejam muito bem-vindos, pessoal, aqui no Bom Dia Entrevistas. Cumprimento primeiramente, então, o Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre bom conversar sobre cinema, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o nosso filme Infamiliar. E cumprimento também o Alexander, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E também temos aqui a presença do Jason Martins. Seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, então, sem mais, eu quero que vocês compartilhem conosco, né, e expliquem como é esse longa-metragem que vocês estão trabalhando, aí muito trabalho duro, né, desde o ano passado, intitulado Infamiliar. Qual que é a ideia desse projeto? Então, o projeto começou com a ideia de produzir algo durante a pandemia, né? Com o tempo, a gente acabou criando essa história que ele trabalha os temas da saúde mental, que é muito importante, principalmente o transtorno borderline, que é um dos assuntos que a gente trata no filme. O filme em si ele é uma distopia, então ele trabalha uma sociedade paralela em relação a esse mundo, e ele faz alusão, então, com a arquitetura brutalista. Ele envolve bastante isso, porque a gente tem a nossa veia da arquitetura, que a gente se formou em arquitetura, nós três, e então a gente tenta levar isso bastante para a direção de arte, para a construção de mundo desse filme. Que bacana! Conta um pouquinho para nós, Alexander, qual que é, essa é uma das ideias, né, a saúde mental, mas como que está sendo a produção desse curta-metragem? Então, essa produção ela começou há algum tempo já, como você disse, e teve todo esse processo pré-produção de achar as pessoas interessadas, porque como é uma produção independente, verbas próprias, a gente acreditou muito no projeto e foi em busca de pessoas que também acreditassem nele, porque por ser um longa-metragem, ele demanda muito mais, tanto da equipe, do pessoal que está produzindo, quanto de todo esse apoio que a gente precisava, de locações, conseguir então esse contato com os atores, as atrizes, que a gente fez todo esse levantamento, né? A gente divulgou, buscou essas pessoas interessadas e então conseguiu formar uma equipe que está até hoje com a gente, né? E é muito legal conseguir trazer pessoas que trabalham com a arte e juntar todas elas, e cada um tem um pedacinho ali no filme, que, como eu digo para todos da equipe, né, é uma obra que vai estar para sempre. Quando a gente terminar, o nosso trabalho vai estar ali registrado para todas as gerações verem, né, futuramente também, até quando a gente não estiver mais aqui. Então é muito legal isso. Com certeza deve ser muito gratificante, né, Jason? E eu percebi que tem toda uma equipe com vocês, tem psicóloga também que está acompanhando essa questão do figurino, tem diretor, tem profissionais da fotografia. Compartilha conosco como que é esse processo de envolver tantas pessoas e qual é, assim, um dos principais objetivos, qual é a intenção de vocês trazendo esse curta-metragem aqui para Erechim, para a região? Sim, o projeto acabou demandando de várias profissionais diferentes, até a questão da psicóloga, porque tipo, a gente aborda a questão borderline, então tipo, a gente tinha que ter um respaldo para trabalhar o assunto, né? A gente não podia ficar de mãos vazias nessa questão. A questão do figurino também, por ser uma distopia, a gente precisa de uma arte diferenciada, não só na arquitetura, mas também no figurino. Tipo, então isso veio através da criação de roupas específicas para personagens específicos. Qual mais pergunta? E qual é um dos principais objetivos que vocês têm? A intenção, né? Tem essa questão da saúde mental, que agora, assim, na pandemia, o que a gente está falando muito de saúde mental, né? Qual, assim, uma das principais intenções que vocês têm de fazer esse longa-metragem? Assim, a gente procura mostrar a importância do assunto também, né? Abordado, é uma questão que tipo nem sempre fica visível para quem está, tipo, a gente exacerba essa questão para a parte visual também, a partir da visão da personagem, expressa através do mundo que ela olha, então tipo isso fica muito expressivo, assim, não fica tão preso nela e fica liberado assim para o visual.
Luiz, essa questão assim dos lugares, vocês fazem um estudo do lugar que vocês vão fazer, por exemplo, tal cena nós vamos gravar aqui porque remete tal ideia. Como que é esse trabalhar de vocês assim na questão de escolher os lugares, talvez até de inserir uma música assim que combine com a cena? Como funciona essa organização de vocês? No início, quando a gente começou a escrever a história, a gente precisa, por conta de ser o cinema independente, já ter meio que umas locações pré-pensadas, porque depende disso, né? Algumas das locações mais difíceis que a gente teve que conseguir foi uma usina hidrelétrica, né? Uau. Por conta da burocracia em si, demanda muito da gente ir atrás de pessoas, com as pessoas, para conseguir gravar nesses locais, né? E outras que foram fáceis, mas de certa forma demandou uma viagem, que nem no caso a gente gravou numa duna lá no litoral do Rio Grande do Sul, onde a gente conseguiu então captar um mundo diferente do que a gente gostaria que tivesse aqui. Então foi uma locação bem legal. E no mais agora também essas locações maiores, né, que a gente demandou um tempo para gravar, foi muito também por conta da pandemia, né, porque a gente não poderia juntar muitas pessoas e no filme é difícil, a gente não gostaria de retratar com a máscara, né, enfim. Então a gente tinha que esperar realmente um tempo para liberar e para a gente conseguir gravar. Mas na maioria das vezes é conseguindo então por meio de amigos ou familiares que eles sempre apoiam. É muito legal ver isso, né? Eu imagino que deve ter sido assim um longo processo também de adaptação na pandemia, como o Luiz pontuou, essa questão da máscara, de ter o distanciamento. Vocês tiveram que talvez ali se reinventar no meio desse processo, Alexander? Então, toda a ordem cronológica do filme, ela foi visada pensando nisso. A gente tinha essa esperança de que ia reabrir as coisas, que a gente ia poder voltar a ter um público maior, né, para ter as gravações no início, que demandavam menos pessoas. Então, como são duas atrizes principais, era basicamente com elas. A gente teve todo esse processo e agora, nesse final de semana, a gente vai ter a cena do bairro, que é uma das cenas que a gente vai ter mais pessoas. Então, deu muito certo, assim, essa progressão da vacinação, tudo acontecendo para a gente realmente Ao conseguir... mesmo tempo que vocês estavam se organizando. Exato. Então, o cronograma ele fechou muito bem com o que a gente tinha planejado. Então, foi muito bom realmente ter esse progresso, né? Tanto da parte do filme quanto da pandemia, né? De as coisas estarem reabrindo novamente. Realmente foi todo um processo de adaptação, como toda a sociedade se adaptando, né, todos os cenários. Agora, falando um pouquinho sobre a Z97 Filmes, eu gostaria que vocês explicassem para nós, vocês três, como foi a ideia de criar essa entidade, digamos assim, essa produtora de cinema aqui na nossa região. Vocês enfrentaram muitas dificuldades? Como foi o início da história de vocês aqui na nossa região? Bom, no início a gente se juntou muito para criar alguns curtas-metragens e junto a isso a gente começou a criar um espírito de equipe, né? Que junto a gente começou então a criar outros projetos, até um longa-metragem esse ano, a gente acabou fazendo um longa-metragem esse ano juntos. Então, foi uma evolução, foi meio natural de certa forma, a gente foi acabar trabalhando junto e essa união com o nome de Z97 Filmes surgiu a partir disso, né? Até porque nós somos colegas, né, de faculdade, a gente teve todo esse processo dentro da universidade, então trabalhos, enfim, que iam acontecendo, e a gente se formou no ano passado, né, início do ano. E, assim, tem toda essa questão de ter, na faculdade, como era uma faculdade integral, a gente não tinha todo esse tempo disponível, né, então a gente fazia essas produções no que estava ao nosso alcance. Aí depois que teve a formatura, enfim, a gente terminou essa etapa, a gente viu um outro horizonte e a gente viu também que falta muito dessas produções aqui na região. Então, a gente viu pessoas interessadas, viu essa demanda e fazia todo sentido, sabe? A gente se reunir, montar a produtora e começar a fazer produções maiores. Então, tendo todo esse apoio das pessoas, porque como a gente fala, não tem tantos incentivos para a gente produzir isso aqui. Então, a gente precisa muito realmente ter esse respaldo de todos que estão ao nosso redor. E é muito bacana ter esse retorno, né? Até porque nossas produções, elas visam muito trazer um pouco da nossa região. Até do Infamiliar, por exemplo, a questão da vegetação local, a arquitetura local. Valorizar a nossa cultura. Isso, mostrar que é possível fazer coisas muito bonitas aqui. Porque a gente normalmente não tem essa visão, né? A gente não vê as possibilidades no lugar que a gente mora. Então, é realmente trazer um outro olhar. Verdade. E Jailson, na tua visão, assim, como que foi assim, tu já iniciou com os guris, né, já participando, qual que é a importância de ter, assim, essa entidade aqui em Erechim para nossa região, valorizando aí os cenários, como que tu vê isso? Isso é de extrema importância, até porque, tipo, entrando novamente na arquitetura, tipo,
às vezes a gente acaba gravando em casas antigas, assim, que, por exemplo, talvez daqui 20 anos elas não vão mais estar ali, sabe? Tipo, então, de certa forma, como o Alex já mencionou, tipo, fica como um registro, fica como um marco ali, tipo, fica marcado na história para sempre. Exatamente. E agora falando em relação aqui em Erechim, eu percebi que vocês tiveram uma participação na Feira do Livro também, né? Vocês tiveram algumas produções também de artistas daqui da nossa região. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho conosco como foram as outras produções. Eu vi que vocês tiveram uma participação no clipe da cantora, né? Da Ana Júlia, né? Compartilha conosco um pouquinho dessas experiências, de outras experiências que vocês já tiveram. Com a Ana, a gente fez alguns trabalhos já também. A gente tem um trabalho que ainda está para ser lançado, que é uma websérie musical. Acredito que, se tudo der certo, esse ano ainda. Mas como depende muito de também uma produção musical independente, sem estúdio, enfim, então tem toda essa burocracia e o tempo, né, de produzir, né? Então foi uma experiência bem legal. A gente acabou compartilhando também alguns clipes, mas também outros projetos com outros artistas, né, que a gente acabou criando. Inclusive o Alex já participou de alguns editais aqui de Erechim, por meio de filmes, né? E eu mais em Gaurama, com o pessoal lá, parte histórica, enfim, junto com o museu, né? Sim. A gente teve a oportunidade de participar do edital que teve da prefeitura, que é do FAASSE, né? A gente fez o filme Sobrado, e isso foi em 2017. Então a gente teve essa produção que também foi um gostinho inicial, assim, de como era trabalhar com cinema, enfim. E mais uma vez trazendo arquitetura. Então foi muito legal porque nessa época a gente ainda não estava fazendo produções juntos, assim, como o Z97, mas todas elas já estavam se interligando desde da filosofia inicial do que a gente estava produzindo, né? E eu acho que por isso que foi tão natural ter essa união como equipe dos três, né? Como que é a rotina de vocês, assim, quando que vocês se reúnem para fazer os ensaios, para fazer as reuniões de como vai ser aquela produção, como que vai ser o tema, como que funciona? A gente tem as diárias, então a gente tipo, sempre se planeja para essa diária, então tipo, para essa diária a gente vai precisar produzir, enfim, cortinas para arte, então tipo, nessa semana a gente vai focar nisso, também vamos rever todo o roteiro, vamos passar o roteiro para as atrizes, para fazer os ensaios, tipo, é semana a semana justamente para facilitar o escopo total. Tem que ter toda uma organização também, além dessa produção, essa organização administrativa da própria equipe, né? Até porque, como vocês falaram, vocês três representam, mas tem outras pessoas junto que precisam de toda essa organização, né? Agora, eu gostaria também de saber, na avaliação de vocês, vocês comentaram um pouquinho antes, né? Como que está esse mercado, assim, do cinema aqui na nossa região? Como vocês visualizam essa cultura, assim, do cinema, da busca pelos atores aqui na nossa região? O pessoal tem bastante interesse em participar, né? Isso é muito legal ver que tem grupos de teatro, seja Erechim, cidades pequenas como de Gaurama, né? Uma das gravações que a gente vai fazer agora, que envolve um grupo de teatro, é de lá, então eles têm esse interesse em participar. Mas, infelizmente, na região tem bem poucas produções sendo feitas, né? Por mais que tenha incentivo, a maioria delas são curtas-metragens. Então, isso acaba dificultando o mercado, né, em si de longas-metragens, né? Que seria esse que a gente gostaria de se inserir. Tem algumas produções sendo feitas, inclusive uma que a gente acabou fazendo agora está em festivais, né? Inclusive o Sem Saída, que é esse que nós estamos comentando, está agora no festival lá na Amazônia. E a gente está bem animado com a repercussão dele em si. Mas, fora isso, principalmente Erechim, Passo Fundo, assim, são as cidades que estão produzindo algo, né? O resto ainda fica defasado dessa arte, né? É um mercado, assim, mais difícil, digamos assim. Porque tem toda essa questão da produção que ela demanda, tem altos custos, né? Então, realmente, todo o financiamento do filme ele está saindo do nosso bolso, sabe? Então, a gente realmente acredita muito no projeto e... enfim, às vezes abre mão de alguma coisa para colocar ali, sabe? Então é difícil tu ter pessoas que façam isso hoje em dia e, claro, o legal seria não precisar ser assim. Então tem incentivos do governo, isso é uma questão do Brasil, né? A gente acaba tendo isso como algo mais defasado. A gente vê grandes produções hollywoodianas e tal, e a gente gostaria que um dia a gente chegasse também ter esse aporte, né? Social, assim, cultural e como algo que seja comum, que se torne comum aqui. A gente gostaria que fosse dessa maneira. Que é um processo difícil, né? Porque tem toda a questão da pré-produção, que demanda gasto, tem a questão da produção, que demanda gasto, tem a questão da pós-produção, que também demanda gastos, a questão da distribuição, são várias etapas assim que vão se acumulando, que dificultam para
finalizar um trabalho final. E tem também essa questão dos equipamentos, né? Porque vocês precisam das câmeras, das luzes. Como que essa questão dos equipamentos vocês também colocam, digamos assim, do bolso de vocês? Como que funciona essa questão de roupas, equipamentos? Nesse processo, desde 2016, a gente veio investindo em equipamentos, já focando também no cinema. Então, equipamentos que realmente atendam essa necessidade. E, claro, coisas que na região também a gente não encontra. Eu acho que, por exemplo, a câmera que a gente usa, não sei de outra pessoa que tem em Erechim, né? E, então, a gente vê o quão escasso é o acesso a isso. E, claro, também toda essa questão da equipe, que é bom enfatizar, que são pessoas que acreditaram no projeto. Se elas não tivessem junto com vocês ali. Se a gente não tivesse tido isso, a gente não ia conseguir produzir. Por mais que a gente tivesse toda essa vontade e quisesse fazer acontecer, a gente depende de muita gente. Então, é muito importante enfatizar nisso, o quão necessário é essa união, né, das pessoas, e que, caso a gente não tivesse tido isso também, ia ser mais um projeto que ia estar guardado na gaveta e nunca ia sair do papel. Então, é muito legal enfatizar isso e mostrar que é muito mais coisas, mais empecilhos do que coisas que a gente poderia fazer, né? Acaba ficando... É cada vez mais difícil da gente conseguir produzir, porque cada etapa vai tendo demandas diferentes que, enfim... As pessoas esbarram e acabam deixando para trás, né? Desistindo. Realmente é um trabalho totalmente em equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Nesse caso, né, do cinema, que envolve atores e tudo mais. Agora, falando um pouquinho do futuro, né? Já falamos aí do longa, falamos um pouquinho de vocês. Vocês, depois desse trabalho, que é o Em Familiar, vocês pretendem produzir outro longa-metragem? Vocês comentaram um pouquinho, né? Mas além desses que vocês falaram, assim, vocês visualizam algo maior? Assim, o que vocês têm em mente? Muito do processo de se produzir um filme, ele não se encerra, infelizmente, quando o filme termina de ser gravado, né? A gente tem ainda, eu acredito, o ano que vem inteiro, o processo da distribuição do filme, que então precisaria uma parte extra, né? Que seria de colocar, então, o filme no mercado, né? Talvez no streaming, ou, enfim, em festivais. Então, é um processo que, às vezes, o ano que vem inteiro ainda estaria nesse processo. Tem ainda as etapas. E aí, sim, depois disso, acho que daria para a gente evoluir com os projetos. Mas como a parte do roteiro, ela demanda muito tempo de se fazer, é bem interessante ver que daria para ser feito algumas coisas nesse meio tempo, né? Mas produção ainda a gente está com ideias apenas, né? Estão trabalhando. Uma coisa também que eu gostaria de saber, o que vocês mais aprendem trabalhando com o cinema? O que o cinema representa para vocês? Assim, quando vocês estão lá, claro que dá muito trabalho, como vocês comentaram, mas quando vocês estão lá vendo as coisas assim se desenhando, aquilo que estava no papel se tornando realidade, o que vocês sentem? O que isso representa para vocês? Acho que a gente já teve momentos específicos assim ao longo da gravação onde a gente sentiu isso. Foi uma cena específica que a gente olhava e era exatamente isso que eu estava procurando quando estava escrevendo, ou quando a gente imaginava uma cena também, que nem foi lá na Duna, né? Porque a gente cria todo um universo, né? Então esse roteiro saiu da cabeça dos guris e ele tá lá e a gente tem que trazer aquilo à vida. Então essa cena em Peculiar das Dunas, a gente estava gravando, tinha intempérie, então um dia era muito sol, estava muito quente, a gente lá no meio com todo o equipamento e a areia voando, e também no outro dia teve chuva, então foi os extremos, sabe? Mas mesmo assim a gente teve que gravar, a gente tinha pouco tempo lá, a gente viajou nós 5. Tem os desafios do clima também, não é? Exatamente, porque a gente planejou essa viagem, então tinha que ser naquelas datas, daí era nós 13 mais as 2 atrizes, então a gente foi com a equipe reduzida, mas a gente conseguiu produzir tudo que a gente precisava. E é muito legal quando a gente está imerso nesse universo, como lá nas Dunas, tu sente que tu tá realmente dentro do filme, sabe? Quando tu sente isso, é que tu tem certeza que tu tá indo pelo caminho certo. Porque a gente sabe que é essa sensação que a gente vai passar pro espectador depois que vai assistir. Então, toda essa criação, toda a forma de mostrar é o que fica ali registrado, né? De tornar mais parecido com a realidade, de trazer as sensações às pessoas. Exatamente, porque como é um universo distópico, a gente tem esse desafio, né? De como trazer uma sensação através do que a pessoa está vendo, dos sons, enfim. Então, demanda muito disso, né? Da gente trazer esse olhar diferente. E quanto às meninas também, elas, as duas personagens principais, a Elia, que é a Monique Dornelles, e a Karen Zanin, que é a nossa Celina, elas se empenharam muito, né, em buscar os personagens, principalmente a Elia, que é a Monique. Ela foi muito atrás de pesquisar, porque para representar um personagem com transtorno borderline,
é algo muito sério, né? E precisa ter um respeito, um respaldo muito importante em relação incorporar mesmo, né, o personagem. Porque se a gente fizer de uma forma que seja de qualquer jeito, está fazendo um mau serviço, né? Então teve todo esse cuidado em relação a isso com ela. E a Celina também, por mais que ela é a nossa personagem distópica ali, ela também tem todo o trabalho dela voltado à psicologia também, que ela é psicóloga, ela atua aqui em Erechim, e ela traz muito isso também junto à equipe, né? Trabalhando junto com nossos anseios também, junto do processo, né? Que bacana. E vocês têm uma previsão assim para lançar esse longa-metragem, o Infamiliar? Qual que seria a previsão mais ou menos assim para o pessoal acompanhar quando sair? Eu acredito que o Infamiliar ele vai estar pronto para começo do ano que vem, né? Primeiro semestre do ano que vem, porque daí começaria os festivais, né? Então a gente está tentando fazer isso acontecer para essa data, mas como também a parte da pós a gente também vai estar fazendo junto, então demanda um pouco de como vai acontecer, né? Tudo depende dos processos, aí como vocês comentaram. Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, uma conversa muito legal sobre cinema, sobre cultura, sobre esse projeto novo que vocês têm. E eu gostaria que vocês deixassem o convite, eu não sei se as pessoas que gostariam de participar, se elas podem, se elas devem entrar em contato com vocês e quais são os contatos de vocês para quem busca aí às vezes fazer algum trabalho, que é alguém que vai se interessa nessa questão de cinema. Então, a gente tem o nosso site, que é z97filmes.com. Lá a gente tem um pouco de informações sobre tanto o Infamiliar quanto outras produções que já aconteceram. A gente tem também nossas redes sociais, que a gente está sempre postando sobre as produções, coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer. E também a gente vai estar na Expo Erechim, a gente vai ter um stand lá, então para quem quiser vir conversar com a gente, trocar uma ideia, a gente está disponível. Porque além de filmes, a gente também, como produtora, a gente faz trabalhos comerciais. Então, porque muitas pessoas perguntam, tá, mas e como que você se mantém se vocês não conseguem, né, patrocínio para o filme? Trabalhos. Então a gente tem a Z97 também como produtora, né, de comerciais, enfim. E utilizando esse equipamento que é utilizado no cinema, então para produções, né? O que é muito legal poder trazer isso para, enfim, comerciantes, qualquer pessoa que quiser contratar a gente está disponível, né? Ah, que bacana. Gente, então, muito obrigada, então, Alexander, Luiz e também o Jason, né? Jason, por terem vindo aqui no Bom Dia Entrevista, tempo e disponibilidade de vocês. Nossa, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, também agradecemos muito a sua participação, a sua audiência e lembramos que você pode rever esta entrevista em todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.